Fala galera, tudo bem? Professor Newton Matos, um bloquinho aqui de Direitos Humanos para você que está se preparando para esse concurso de carreiras policiais. Você agora vai ter que entender um pouquinho de Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai ter que se libertar dos preconceitos com relação a esse documento e vamos começar aqui com a nossa primeira questão, ok? Dentro da nossa primeira questão a gente tem o quê? Algo muito simples, porém que você não encontrará nos artigos da DUD, mas na interpretação sobre o documento. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos são, item A, absolutos, de jeito nenhum. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. De jeito nenhum, os direitos humanos são relativos. Item B, alienáveis, de jeito nenhum, são inalienáveis. Item C, prescritíveis, de jeito nenhum, são imprescritíveis. Item D, resposta correta, são irrenunciáveis, não confunda. Renúncia com limitação temporária e voluntária do exercício do direito. Lembrando daquele caso de quem entra no reality show, que limita temporariamente a sua liberdade de locomoção e a inviolabilidade da sua intimidade e vida privada, ok? No caso, como é temporário e voluntário, não entra como renúncia. Renúncia seria não ser mais amparado pelo direito. No caso de quem limita voluntário e temporariamente, o direito ampara, só que não se está fazendo exercício, uso dele. Perfeito? Então, primeira questão, tranquila, entender de dado. Vamos aí para a nossa segunda questão. Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi finalmente adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, pela nossa velha e boa ONU, tá ok? Marcado uma fase irreversível para os direitos humanos. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, item A, possui força jurídica de um tratado e prevê os mecanismos para sua exigibilidade dos direitos como petições e sanções econômicas. Totalmente errado. Para começar, existe uma discussão sobre a força vinculante, portanto, é muito claro que as bancas não te cobram a respeito disso. Se é uma discussão doutrinária, parte da doutrina diz que sim, parte da doutrina diz que não, a gente, enfim, não vai aqui escolher um lado. Por quê? Porque a DUD ela é uma resolução, e uma resolução é uma mera recomendação. Porém, pelo conteúdo que ela trabalha, se tenta encaixar uma força vinculante nela. Então, tem dois lados aí. Esse item aí é um item que não está errado somente por conta disso, mas também porque fala o seguinte, ó, prevê os mecanismos para a sua exigibilidade dos direitos. E não prevê, certo? A DUD, ela declara bens e vantagens. Ela não vai prever mecanismos para a sua exigibilidade, ok? Então o item A está errado. Item B, o monitoramento do cumprimento das obrigações contidas nos seus dispositivos é atribuição da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. De jeito nenhum, certo? Não existe aqui esse monitoramento de obrigações. Por quê? Porque eu falei para você que parte da doutrina a entende como sendo o quê? Mera recomendação. Tranquilo? Então o item B também está errado. Item C aqui para você. Demarca ideais e princípios que foram consubstanciados nos demais instrumentos internacionais que a seguiram. Inclusive, dois instrumentos chamam a atenção. Quais são? O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, assim como também a Convenção Americana de Direitos Humanos de 69. Então, documentos posteriores, já com o formato convencional de um tratado internacional, tem muito do que a DUD efetivamente nos ofereceu no ano de 48 em seu formato de resolução. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Que a seguiram, além de influenciar constituições e normas infraconstitucionais de diversas nações. Inclusive, esse aqui é um argumento para aumentar ainda mais a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, a nossa Constituição, certo? Ela é baseada na própria DUD, no que tange aos direitos e garantias fundamentais. Muita gente, inclusive, quando estuda a DUD depois da Constituição, costuma dizer a DUD imita uma Constituição. Eu queria falar que entre elas tem 40 anos de diferença, com vantagem para a DUD, que é de 48, e a nossa Constituição é de 88. Outra coisa também, legislação infraconstitucional, como é o caso da Maria da Penha, certo? Que todo mundo conhece, que todo mundo estuda aí dentro do âmbito penal, é uma legislação infraconstitucional que está baseada também em princípios que emanam da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, resposta correta aqui, o item C de casa. Entender? Traz em seu conteúdo dispositivos que contemplam tanto os direitos civis e políticos, quanto os direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo que o primeiro grupo de direitos está acima dos demais, basicamente até o artigo 21. Eu tenho direitos de primeira geração, civis e políticos, do 22 em diante eu tenho direitos de segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais, portanto até aí estaria verdadeiro.
O problema é que não há um grupo de direitos mais importante que o outro. Os direitos presentes na declaração, eles contam com paridade hierárquica, ou seja, todos têm a mesma importância mesmo, tá ok? Então, resposta correta da segunda questão aí, o item C de casa, perfeito? Terceira questão. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 16, o artigo 16 versa sobre efetivamente aquilo que talvez você queira se afastar um pouquinho, certo? Agora, que é com relação a casamento e a constituição de uma família. A família como núcleo natural e fundamental da sociedade e com direito a uma proteção da sociedade e do Estado. Então, o artigo 16 você já coloca aí, certo? Que é o que fala a respeito de casamento e de família. Lembrando para você que um dos pontos principais das perguntas é a respeito do casamento forçado, certo? E dos direitos e obrigações de homens e mulheres dentro dessa instituição que é o casamento. Então, toma cuidado, o artigo 16 geralmente é cobrado, mas quando cai não é nada de outro mundo, ok? Então, dentro do artigo 16 eu tenho o seguinte: os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar sua família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Inclusive, outrora a mulher não podia nem pedir divórcio, hoje já pode, graças a Deus. Ainda no mesmo artigo, declara que o casamento não será válido senão com livre consentimento, aí não tem o que fazer não, né? O livre consentimento dos nubentes, fazendo com que muitas culturas sejam aqui afrontadas pela DUD, porque ainda permitiam os seus casamentos arranjados. Aqui não. Aqui são os pretendentes ao matrimônio que devem livre e consentidamente, certo, se casar. Ok? Tranquilo? Artigo 16. Aí, terceira questão, resposta correta, o item A de avião. Vamos lá? Próxima questão, quarta questão. Quarta questão. O que é que eu tenho aqui na quarta questão? Para você, meu amigo e minha amiga. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948. Aí é bom sempre falar. Resolução 217 do ano de 1948. 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, que marca um dos piores horrores com relação à desarmonia da humanidade. E um desses principais horrores é provocado pelos nazistas e é o Holocausto, certo? O genocídio, o extermínio de milhões de judeus em campos de concentração, embora, certo, o alvo desse extermínio não seja somente judeus, existem outros povos, como eslavos, homoafetivos, deficientes físicos, que eram alvo, negros, que eram alvo dos nazistas. Um dos principais elementos constitutivos disso que seria o Holocausto é o campo de Auschwitz. Depois você pode procurar aí para você entender. Tá ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. Considere as alternativas a seguir e assinale a que não apresenta um dos seus princípios. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Perfeito. Aqui você vai encontrar no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. B. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em todos os aspectos. Meu querido, todos os aspectos não. Nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e agem um para com o outro com espírito de fraternidade. Então aqui é retirado do parágrafo 1º, ele está pedindo aqui não apresenta, porque aqui está dizendo que são todos os aspectos e a resposta correta aqui, a gente já viu, é o item B de bola. Mas continuando, C, todos são iguais perante a lei e sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Meus queridos, perfeito, texto do artigo 7º, certo? Eu estou falando aqui daquilo que é a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, e da proteção igualitária dessa própria lei. Entender? Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Aí quando você fala aí de liberdade de pensamento, de consciência e de religião, obviamente você não poderia furtar-se, certo? Furtar-se com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Será que não estaria lá? Claro que está. Está no artigo 18, portanto, resposta correta aqui, o item B de bola. O ritmo é acelerado, mas porque você pode pausar, voltar, pesquisar a respeito desse vídeo. Então, estou até colocando os artigos, coisa que eu não vou fazer em todas as questões, porque eu quero que você pesquise. É muito importante que você tenha um estudo ativo, que você procure informações por conta própria. Para quê, Nilton? Para complementar as informações que eu dou num tempo reduzido que eu tenho. E assim você se torne efetivamente mais poderoso dentro daquele conteúdo, no caso aqui, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Então, vamos lá. Nossa próxima questão. Consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, assinale a alternativa e é sempre bom marcar.
É sempre bom marcar, meus queridos, a alternativa incorreta. Então essa aula não é só de conteúdo, ela é uma aula de exercício. Então eu tenho que te ensinar como não cair em pegadinha de exercício. Marca se a questão quer o item incorreto, marca se ela quer o termo respectivamente e marca se ela quer o termo expressamente. Expressamente tem que estar contido no documento. Respectivamente, a ordem importa. A alteração da ordem pode até trazer informações verdadeiras em ordem incorreta, a questão será errada. E, efetivamente, poderia que é incorreta, você aí não vai marcar a primeira correta que aparecer, querendo ganhar tempo. Por quê? Porque ele não quer isso como opção, como resposta, beleza? Então, vamos lá comigo. Vou pegar aqui, vou botar aqui minha canetinha de novo e tem A. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Eu acho que você já deve ter me ouvido falar algumas vezes disso aí. Está presente aonde, Nilton? Pelo amor de Deus. Está presente no artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E junto com o artigo 3º, que é a vedação à escravidão, servidão e tráfico de escravos, é aquilo que nós, parte da doutrina, se refere como sendo uma vedação de caráter absoluto, porém, não é essa informação que você leva para a sua prova. Por quê? Porque todos os direitos da DUD, de acordo com a doutrina majoritária, são direitos relativos. Porém, não há flexibilização. A tortura, a escravidão, o tráfico de escravos, tratamento desumano, tratamento degradante, pena cruel, não há. Então você aí, por mais que não diga que é absoluto, não consegue encontrar exceção. Nem na DUD, nem em outro Tratado Internacional de Direitos Humanos, nem em Constituição de Países Democráticos, nem em legislação infraconstitucional que emanam da dignidade da pessoa humana. Você não conseguirá. Portanto, aí, certo? Não era o que a questão estava pedindo, ela que é o incorreto. Aqui eu tenho o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. B. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. A gente vai aí, meus queridos, para um dos artigos mais importantes, que é o artigo 15. Cuidado, o termo arbitrariamente é muito importante. Arbitrariamente é sem o devido processo legal, certo? Nem do direito de mudar de nacionalidade. Perfeito, texto da literalidade do artigo 15, certo? Literalidade aí do artigo 15, sem problema nenhum. Item C. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especial. Maternidade e infância, direito a cuidados e assistência especial. Perfeito, meus queridos. Até aqui, tranquilo. Até aqui, tranquilo, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui falando um pouquinho a respeito dessa DUT. Quando a gente fala aí de maternidade e infância, meus queridos, a gente já entra aqui, querendo ou não, aquilo que nós chamamos de direitos sociais. Aquilo que nós chamamos de direitos sociais. A partir do 22. Nesse caso aqui, vai estar... Opa, desculpa, pessoal. Nesse caso aqui, vai... Deixa eu até apagar tudo aqui, né? Para ficar bem bonitinho. Aqui, a gente já sabe o que é incorreta, certo? O que é incorreta. Aqui a gente já sabe que está no 4º, aqui no 15, e aqui está no 25. Aquilo que seria ali o 25, mais precisamente, o parágrafo 2º. Eu sei que parece inciso para nós, né? Que estudamos direito constitucional, certo? Mas, enfim, aqui é o parágrafo 2º. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do pacto de matrimônio gozarão de mesma proteção social. É o fim daquele preconceito contra o filho bastardo. O filho que nasce fora do casamento, ele tinha menos direitos que o filho nascido dentro do casamento oficial. Não, artigo 25, parágrafo 2º, direitos sociais, a respeito aí da maternidade e da infância, com seus cuidados e assistência especiais. Entender? Todo ser humano, vítima de perseguição. Opa, mas outro aí, artigo muito importante, certo? Outro artigo muito importante, que é o artigo 14 da DUD. O 14. Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esta seja legitimamente motivada por crime de direito comum, certo, meu querido? Vai falar sobre direito de asilo, e esse não pode ser invocado em caso de crime de direito comum, em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum. Você já está careca de saber. E não vai ser também invocada quando você, meus queridos, praticar ato contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Portanto, como ele quer o incorreto, resposta correta, o D de dado. Resposta correta, D de dado. Nossa quinta questão. Vê quanto tempo eu tenho aqui? Beleza, dá tempo. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é incorreto afirmar, mais uma vez, que é o quê? O incorreto. Todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade. Artigo 15, perfeito. Não está dizendo se é a nacionalidade nata,
certo? Se é o nato, se é uma nacionalidade, certo? Secundária, se é um naturalizado, não está dizendo. Só está dizendo que você tem direito. Então é um direito humano fundamental para você. Item B. Todo indivíduo tem sempre direito à vida e à liberdade. Sempre direito à vida e à liberdade. Esse sempre aqui pode me confundir? Pode, mas eu não vou aqui também encontrar pelo em ovo, não. Não acho que o erro está aí, não. C. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Meu querido, associação é direito de liberdade. No caso da DUD, você vai encontrar onde? Você vai encontrar no artigo 20, certo? E é bem curtinho, é bem curto e grosso. Todo homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Mas aí, meu querido, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque, via de regra, quando te cobrarem uma autorização para direito de liberdade, ou quando te cobrarem, certo, uma imposição estatal para direito de liberdade, deixa de ser liberdade. Então, você pode resolver qualquer questão baseada nesse sentido. E no caso da DUD, artigo 20, parágrafo 1º, parágrafo 2º, ela fala justamente isso, ok? Então, sem problema nenhum. Entender? A tortura, se visar o bem coletivo, essa aqui, né, caiu no seu colinho, né, bebê? Caiu no seu colinho, né? Porque o artigo 4º, ele vai vedar o quê, pelo amor de Deus? E eu já falei aqui, certo? O artigo 4 vai vedar o quê? Escravidão, certo? Me perdoe, artigo 4º, não, o 5º, né? O 5º, se bem que é o 4º e o 5º, para ser mais sincero, né? Escravidão, 4º e 5º. Tá aqui, 4º e 5º. Escravidão, servidão, tráfico de escravos. Tortura, certo? Tratamento ou castigo cruel, tratamento ou castigo desumano, tratamento ou castigo degradante. Então, pelo amor de Deus, visando o bem coletivo, eu sempre costumo dizer, é verdade a tortura, salvo porra nenhuma. É verdade a escravidão, salvo caralho de asa. Então, pelo amor de Deus, qualquer tipo de exceção tá errado. Resposta aqui, porque que é o item incorreto, o item D, de dado. Mais uma vez, eu vou dar uma olhadinha no tempo para não extrapolá-lo, tá ok? Perfeito, perfeito, perfeito. A anterior aí também foi o item D de dado. Tranquilão, 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 tranquilão. Próxima questão. Assinale a alternativa correta acerca dos direitos previstos à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse aqui é um artigo que eu gosto muito, pessoal. Esse aqui é o nosso velho e bom artigo 26. O artigo 26, ele é muito importante para você. O artigo 26, ele é muito importante para você, porque ele fala da educação elementar, fundamental, certo? Técnico profissional e da educação de nível superior, certo? Cuidado. Existem algumas traduções e você tem que ter cuidado quando o texto for cobrado na sua prova, que separa educação elementar de educação fundamental. Então tem que ter cuidado se o texto está separando, se o texto está colocando tudo como sendo junto. Porque no Brasil a educação elementar e fundamental tem aí efetivamente a mesma aplicação, por exemplo. Ok? A educação elementar e fundamental, quando juntos aí, é o que, meus queridos? É gratuita e é obrigatória. A educação técnico-profissional, ela vai ser acessível a todos, ok? E a educação superior, ela vai ser acessível a todos e baseado no mérito. Baseado no mérito. Se separar elementar e fundamental, elementar é gratuito e obrigatório, fundamental é gratuito, né? Fundamental é gratuito, certo? Fundamental é gratuito, ok? Me perdoe, será aí quando separar, certo? Quando separar. Perfeito, pessoal? Então toma cuidado. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Toma cuidado, pelo amor de Deus, quando separar. Mas via de regra, vem assim, ó, elementar e fundamental, gratuito e obrigatório, técnico profissional acessível a todos, muito importante isso, você falar que é acessível a todos, e a instrução de nível superior será acessível a todos e baseado no mérito. O ensino técnico e profissional é obrigatório, não é acessível a todos. O ensino técnico e profissional deve ser gratuito, não, acessível a todos, não tem aqui a obrigatoriedade da gratuidade. E tem a C, a educação corresponde ao ensino elementar fundamental? Opa, juntinho, né? Elementar fundamental, deve ser o quê? Deve ser gratuita, perfeito. Resposta correta, item C. Agora, se ele tivesse colocado aí, meus queridos, somente um nível ou outro, por exemplo, somente o nível elementar, aí seria gratuito e obrigatório. Seria, certo? Se ele tivesse colocado só fundamental, aí seria gratuito. Ok? Perfeito? Item D. A instrução elementar será acessível a todos. Não, 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 não. Será o quê? Gratuito e obrigatório. Portanto, resposta correta aí.
o item C de casa. Então toma cuidado, o artigo 26 costuma muito cair. E não somente isso, mas também a finalidade da instrução, certo? Quando a gente fala de instrução, estamos nos referindo à educação. Então fica aí no teu radar o artigo 26, certo? E a forma como pode ser cobrado para você, a forma como pode ser cobrado para você, ok? Próxima questão. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. A gente já viu isso. Está no artigo 25, mais precisamente no parágrafo 2º. Assim é correto dizer que todas as crianças têm o Ai, meu querido, é brincadeirinha, né? Porque te deu um bisuzinho, mas vai falar de uma coisa genérica. Vale para criança, vale para adulto, vale para qualquer ser humano. Porque a titularidade dos direitos fundamentais é de qualquer ser humano. Beleza? Olha aqui, ó. Tem o direito de deixar o próprio país, mas se o fizer, não poderá mais a ele regressar. Estou falando do direito à liberdade de locomoção, presente no artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o direito de regresso, certo? O direito de regresso, ele é exercido pelo indivíduo para o seu país de origem. Então, o país de origem não há de falar em negativo desse direito de regresso. Então, o item A está errado, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º. Todo homem tem o direito de deixar qualquer país. Beleza, direito de saída. Inclusive o próprio e a este regressar. Ele tem direito a regressar ao seu país de origem. Não é a todo o país, é o seu país de origem. Aquele com o qual ele mantém vínculo jurídico-político. Esse vínculo, geralmente, nós chamamos de nacionalidade. E aí a gente gera um problema com relação aos apátridas, tá ok? Mas a patria, certo? O hemátulos é um conflito negativo de nacionalidade, certo? É um bug no sistema. Perfeito? Não estou dizendo que o apátrida é um erro ou um bug, mas a apatria sim, certo? B. Gozarão da mesma proteção social, independente se nascidos dentro ou fora do matrimônio. Beleza. Tinha falado isso aqui para você, certo? Está correto, está correto. Newton, por quê? Porque aqui eu elimino a figura do filho bastardo, né? A figura do filho bastardo aí no artigo 25, mais precisamente aí no parágrafo 2º. Então, a gente marca aqui, certo? Como correto, acho que essa é a 8ª questão, o item B de bola. C. Serão obrigados desde a infância a associar-se? Não, meus queridos. Eu falei para você que você tivesse cuidado, certo? Lá no artigo 20, não há o que se falar em obrigação para direito de liberdade. Entender? Tem direito à instrução gratuita. Tem direito à instrução gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Sendo facultativa a instrução elementar. Instrução elementar é obrigatória. Obrigatória e gratuita. Agora, quando separar, quando juntar elementar e fundamental, é obrigatória e gratuita as duas. Resposta correta aí da 8ª questão, o item B de bola, né? O item B de bola. 9ª. É correto afirmar sempre de olho no tempo, para poder não extrapolar o tempo, né? É correto afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos consigna a lei penal não retroagirá e você pode voltar lá para o iniciozinho da DUD, Newton, é sim, meu querido. Por quê? Porque você vai ter aí algumas prerrogativas, certo? De garantias processuais penais, certo? Perfeito? Então, Newton, onde é que eu vou encontrar aí essa questão ligada? Você pega o artigo 7º, você pega o artigo 8º, você pega o artigo 9º, certo? Mas você também pega o artigo 10º, que tem conteúdos muito parecidos, certo? Muito parecidos, mas você vai encontrar aí, certo? No artigo 11, parágrafo 2º. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável a um ato delituoso. Não será aplicada pena mais forte. Não quer dizer que será aplicada pena mais benéfica, certo? Olha aí. Cuidado, não tente interpretar o que não está escrito. Beleza? Então, tá no artigo 11, mas eu falei para você que a partir, meus queridos, do artigo 7º, você já tomou um cuidado com esse tipo de conteúdo, beleza? Então, não marcaremos o item A, porque não há essa disposição salvo para beneficiar o réu. B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Meu querido, não tem nada disso, certo? Na DUD. Item C. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Aí tem. Está no artigo 20 da DUD. Então, essa aí também foi mamão com açúcar, porque nós já tínhamos visto o conteúdo. D. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. E, meus queridos, quando a gente fala aí, pelo amor de Deus,
certo? Do que tange a manifestação de pensamento aí, nós não temos essa proposta, essa ideia aí com relação a quê? Com relação à vedação ao anonimato, certo? Com relação à vedação ao anonimato. Perfeitão? Então, meus queridos, espero que você tenha entendido que essa foi fácil e vamos aqui para a nossa 10ª questão. Vamos aqui da nossa 10ª questão. Tranquilo? Comigo, 10ª questão. O que é que eu tenho? A. Assinale a alternativa correta de acordo com o contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Nossa 10ª questão, bonitinho para você. A. Aos estados pertence a prioridade de escolher o gênero da educação, meus queridos, certo? Quem tem essa prioridade, de acordo com o artigo 26, são os pais. São os pais. Artigo 26, parágrafo 3º. Tá errado. Errado. Item B. Item B da 10ª questão, certo? Ninguém será submetido a tortura nem às penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Olha o salvo aqui, ó. Olha o salvo aqui. Se tem salvo, já está errado. Item C. Toda pessoa tem direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, podendo ser impedido de regressar ao seu país. Direito de regresso. Estou falando de direito à liberdade de quê, pessoal? De locomoção. O artigo 13, parágrafo 2º, direito de regressar ao seu próprio país. Entender? Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, certo? Há uma limitação razoável de duração, certo? Do trabalho e as férias periódicas pagas. Meu querido, que coisa legal. Aí você começa a entender as questões de direitos trabalhistas dentro da DUD. Nesse caso está no 24, mas você encontra já a partir do 23, resposta correta, o item D de dados. Espero que a aula tenha ajudado você. Desculpe se eu falei rápido demais. É para que eu possa dar mais informação num curto espaço de tempo. Você pode parar, você pode voltar, você pode pesquisar, você pode agregar valor e a gente está junto. Até nosso próximo encontro. Valeu!